Fala galera, eu sou a Clara Mello e tô de volta para mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa e esse é o Giro do Gigante dessa terça-feira, dia 15 de outubro. Fica até o final desse vídeo aqui com a gente que a gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre a preparação do Vasco para a grande decisão, a semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no próximo sábado em São Januário. Como eu sempre peço para vocês, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola lá no Gigante da Colina. Não tem como a gente começar o vídeo de hoje de uma forma diferente, a não ser dando parabéns para o nosso pirata da colina, o Verratti, que nessa terça-feira, dia 15 de outubro, completa 36 anos, ele que foi peça fundamental no ano passado para o Vasco permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro e em 2024 faz uma temporada impecável, irretocável, é o artilheiro do Vasco, peça fundamental, se tornou capitão, um líder dentro e fora de campo, então não faltam motivos para a gente parabenizar o Verratti. Inclusive, vou deixar aqui para vocês agora a arte que o nosso João Paulo fez, essa arte fera, como vocês já sabem, é o nosso design do canal do Pedrosa, sempre faz as melhores artes. A gente posta tudo lá no Instagram, @canal do Pedrosa. E os números do Verratti pelo Vasco são super expressivos. Até o momento, ele tem 66 jogos com a camisa do Vasco, 29 gols, 4 assistências, ou seja, são 33 participações diretas em gols desde que ele chegou ao Vasco da Gama. Então, dispensa qualquer comentário, a gente só pode parabenizar o nosso Pirata da Colina e torcer que ele seja o grande cara aí, principalmente nessa semifinal contra o Atlético Mineiro em São Januário no sábado. Antes do duelo decisivo contra o Atlético Mineiro pela semifinal da Copa do Brasil, o Vasco ainda tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo pela 30ª rodada, inclusive embarcou hoje para Campinas, porque vai enfrentar o São Paulo lá no Brinco de Ouro, estádio do Guarani. E o Vasco divulgou a lista de relacionados, vou deixar aqui para vocês. E nessa lista a gente tem ainda a ausência do Jair, que chegou a ser relacionado para as partidas contra o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, né, lá em Belo Horizonte, mas como eu falei para vocês em outro vídeo, ele só foi para essa lista para poder treinar com o grupo, ele não entraria em campo, ainda não está pronto para isso, mas está fora dessa viagem aí, né, para Campinas, não entrou na lista de relacionados. Isso também porque ele ainda precisa pegar aquela confiança, pegar o ritmo, para aí sim poder estar liberado para entrar em campo novamente pelo Vasco. A tendência é que ele seja relacionado para valer para entrar em campo contra o Cuiabá na partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer na próxima quinta-feira em São Januário, dia 24. Então a gente fica aí nessa expectativa para saber se o Jair vai entrar em campo contra o Cuiabá. Outra ausência nessa lista de relacionados para o jogo contra o São Paulo é do lateral Vitor Luiz. Ele foi diagnosticado com edema na coxa esquerda, então foi preservado para poder estar 100% na decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no próximo sábado. Agora aquele recado da KTO, nossa grande parceira aqui do canal do Pedrosa, se cadastrando lá no site e utilizando o cupom Pedrosa, vocês vão ganhar 20% de cashback no valor do primeiro depósito. Então, vai lá no site da KTO, faz o seu cadastro com o cupom Pedrosa para poder fazer a sua fezinha lá no site da KTO. Lembrando sempre com muita responsabilidade e, claro, se você for maior de 18 anos. Eu vou deixar aqui agora para vocês algumas imagens do embarque do Vasco para Campinas, onde vai enfrentar o São Paulo amanhã, na quarta-feira, às 9h45, no Brinco de Ouro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se liga! Hoje no SBT Esporte Rio, Pedrosa falou muito sobre essa polêmica dos ingressos que ontem pegou todos os vascaínos de surpresa. Foi uma experiência totalmente frustrante para quem queria ir ao jogo em São Januário no sábado, para quem dedicou a sua manhã a isso, para conseguir comprar esses ingressos e não conseguiu. Inclusive, esse caso foi para a polícia por causa daquele áudio que a gente divulgou aqui para vocês ontem e também no canal do Pedrosa. Uma suposta cambista falando desse esquema de vendas antes mesmo da venda iniciar no site do Sócio Gigante, que teve muitos problemas. Então, vou deixar aqui agora para vocês um trechinho do programa e ele também fala sobre essa expectativa da volta do Paulinho e do Jair. Lembrando que o Paulinho também voltou a treinar com o grupo depois de 9 meses de lesão, fez o seu primeiro treino com o grupo ontem, na segunda-feira, ainda não está em campo, mas em breve deve poder voltar a trabalhar com bola para poder ser relacionado e pegar as últimas partidas do Vasco na temporada. Se liga! Parabéns pro Verratti, hoje é aniversário dele. 36 aninhos, né, Pedrosa?
Exatamente. Obrigado, primeiramente, por ter vestido a camisa do Vasco da Gama, por ter salvado o Vasco da Gama no ano passado do rebaixamento, por tudo que ele vem fazendo esse ano também. Verratti, o melhor cabeceador da América do Sul, um dos melhores centroavantes do país aí também. Parabéns, feliz aniversário, feliz cumpleaños. Muito bem. Relacionado já tem aí? Saiu a lista de relacionados também. Pro jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro, o que tá diferente aí nessa lista? Na verdade é contra o São Paulo, né? Porque joga amanhã no Brinco de Ouro, 9h45. Só que tinha essa expectativa, É mesmo, Fernanda. o Galo é sábado, dia 19 de outubro. Isso, para saber se o Vasco iria com o grupo principal ou não, visando a Copa do Brasil. E o Vasco está com o grupo principal. 2 jogadores não foram relacionados nessa lista. O Jair, que vinha treinando normalmente, está no processo de transição final, tinha até uma expectativa dele ser relacionado para agora, mas ainda está numa última etapa e a tendência é que ele seja relacionado para a partida contra o Cuiabá. E o Vitor Luiz teve um problema muscular, um edema na coxa, e por isso também ele foi preservado para essa partida, justamente visando ao jogo contra o Galo. De resto, o grupo do Vasco principal vai viajar para Campinas para jogar contra o São Paulo no Brinco de Ouro, nesse Brasileirão. Você pensaria muito nesse jogo ou você... se fosse vascaína ou se eu fosse treinador... Você escutou o que eu falei pro Pedrosa no off antes do programa começar? Escutei. Ah, então tá. Então você foi bem na pergunta. Porque eu não levaria nenhum titular para esse jogo. Falei isso pro Pedrosa. Faria basicamente o que o Flamengo fez aí recentemente, quando não viajou para pegar o Grêmio com os principais jogadores. Eu deixaria todo mundo no Rio de Janeiro, o time titular inteiro no Rio de Janeiro. Não pensaria nesse jogo. Primeiro, não sei como que tá o gramado do Brinco de Ouro, vou ser bem sincero. Não sei se está um gramado ruim, se está em bom estado. Segundo, se o Vasco perder para o São Paulo, vai mudar muita coisa? Não é crise. Não. Estamos falando de um São Paulo que vai focar no Campeonato Brasileiro. O Vasco está de maneira bem tranquila no Campeonato Brasileiro, dentro das suas pretensões. Não pensa mais numa queda para a Série B. Está dentro ali do limite. Se perder esse jogo... No futuro, o Vasco pode correr atrás de pontuação para garantir, quem sabe, uma vaga na pré-Libertadores. Eu ficaria no Rio de Janeiro, inclusive com o Rafael Paiva, no Rio de Janeiro, treinando o time titular. E colocaria todo mundo para dormir no negócio lá do Felipe Coutinho. Eu faria de fato isso, eu não estou brincando não. Olha, gente, o Vasco pode chegar na final de Copa do Brasil, gente. Talvez seja o jogo mais importante do Vasco nos últimos, 5 anos, talvez. Talvez não, eu tenho certeza, nos últimos 7 anos. Como é que vai? Eu tô contigo, Veneiro. Você vai pro Brinco de Ouro? Você vai botar o Verratti no Brinco de Ouro para jogar? Eu não botaria. Eu acho que, pensando no que eu conheço de comissão técnica do Vasco, tá? Ele levou o grupo todo justamente para o grupo todo treinar junto, para ele poder não despriorizar esse jogo, digamos assim, não cagar para esse jogo, podemos dizer assim no português mais claro, e aí ele levou o grupo todo. Se ele vai utilizar o grupo no jogo, eu acho muito difícil. Até porque não vai ter treino sexta, né? Vai ser oba-oba na visão do Pedrosa. Treino aberto é oba-oba. Não é oba-oba. Vai ter o treino aberto, afinal, não é isso, Pedrosa? Vai ter? Tá vai confirmado? ter o treino aberto. 9 horas da manhã, sexta-feira, São Januário. Olha a cara dele de... A Força Jovem divulgou esse treino aberto. Ontem eu mandei pra ele, Fernandinho, ó o oba-oba, hein? Olha só, não é oba-oba, Pedrosa. Eu não gosto. Eu adoro, acho massa. Eu não gosto porque é o seguinte, não é que eu seja contra o treino aberto, eu acho que é muito importante a torcida estar ao lado do clube, mostrar também para esses jogadores o que é a torcida do Vasco, dar a oportunidade para muita gente, principalmente com essa polêmica de ingressos, poder apoiar lá porque vai ser entrada franca, digamos assim. Então, assim, isso tudo é muito legal. Mas com a semana do Vasco cheia, como é jogar contra o São Paulo na quarta-feira, o grupo todo lá, na quinta-feira praticamente não vai ter tempo para treinar, no meu entendimento, falando de campo e bola, eu acho que o Vasco tinha que utilizar esse último treino para treinar pênalti, para treinar bola parada, para treinar uma jogada ensaiada, para treinar algo que vá fazer diferença. Treinou! Eu não gosto. Os homens estão aí o ano inteiro Era só fazer o que a gente sugeriu aqui, ó. Fica todo mundo no Rio treinando e aí na sexta faz o oba-oba lá pra torcida. Eu acho que não era o momento para ter treino aberto, mas o que eu acho, eu deixo de achar, também não faz muita diferença. Olha aqui. O que eu tô falando é que eu prefiro treino dos jogadores focados na Copa do Brasil do que uma festa na sexta-feira. Eu não gosto muito desse clima de festa em sexta-feira. Festa é no dia do jogo, mas pra poder apoiar. Mas você adora ter um sextou, Adoro né? festa, mas o clima do Vasco não é esse. O clima do Vasco tem que ser de foco e não de festa. Eu não acho barato. Agora, Pedrosa, vem cá. Ontem a gente falou sobre a polêmica envolvendo a venda de ingressos irregulares para essa semifinal da Copa do Brasil, entre o Vasco e o Atlético Mineiro, o jogo no sábado, né? O clube acionou a delegacia, Pedrosa. Que história é essa? Lembrando que a gente trouxe esse áudio aí de uma autora, né, ainda desconhecida, onde ela fala sobre um possível esquema de venda de ingressos
antes mesmo da venda de ingressos para o público geral abrir para os sócios, no caso, e aí o Vasco da Gama apurou, investigou, dentro dos seus limites, e encaminhou o caso para a 17ª Delegacia de Polícia, que aí fica lá em São Cristóvão, justamente onde o Vasco reside, digamos assim. Então esse caso está nas mãos da polícia, eu acho que esse foi o movimento mais correto. Ninguém melhor do que a Polícia Civil para poder investigar, para poder ter acesso ao sistema, para poder ver de fato quem fez esse áudio, se esse áudio é verídico, se esse áudio acaba comprometendo aí o sistema do Vasco da Gama. Eu já falei aqui, eu lamento muito tudo o que aconteceu ontem, não é só por conta desse áudio, não. O sistema de ingressos de venda do sócio gigante é horrível, a verdade é essa, é horrível. Eles sabiam que ia ter essa demanda, eles sabiam que a torcida do Vasco é grande e o site caiu. Eu, por exemplo, tentei comprar ingresso 2 vezes ontem e foi o caso de muita gente. Em quantos minutos os ingressos esgotaram? Não, mas é porque são ondas, Fernanda. São 5 ondas. Sim. A do estatutário, aí os 5 estrelas, 4 estrelas e por aí vai. Só que essas ondas eram muito curtas entre uma e outra. Então, assim, o site sobrecarregava, porque a pessoa da primeira onda estava lá no site quando estava aberto a 5ª onda, por exemplo. Sim. Então, assim, foram muitas pessoas. O Vasco tem 68 mil sócios torcedores. Tinham 190 mil pessoas no site. Mas, desculpa, eu te interrompi. Você estava tentando comprar ontem 2 ingressos? Não, na verdade eu estava tentando comprar 2 vezes, né? Porque como deu essa falha no sistema, o Vasco abriu na parte da tarde novamente os ingressos. E aí existe uma coisa chamada biometria em São Januário, que você já tem cadastrado lá no sistema. Aí quando você comprou o ingresso, erro de biometria. Assim como eu, várias e várias pessoas falaram. E quando a gente fala assim, eu tô falando de mim, tá, Fernanda? Mas o jornalismo aqui é serviço social. Se a torcida do Vasco da Gama tá tendo um problema grave para comprar ingressos, por mais que São Januário tenha 18 mil lugares apenas, é um problema do sistema. Ninguém quer regalia, ninguém quer vantagem, as pessoas só querem ter o direito, por pagar o sócio torcedor, que não é nada barato, são R$300 por mês, que você tem para tentar comprar o ingresso. As pessoas só querem ter o direito de tentar comprar o ingresso, não é a garantia de que vai conseguir, é o direito. E o sistema da Eleven Tickets, junto com o sócio gigante, foi uma vergonha ontem. As pessoas não tiveram o direito de comprar o ingresso. Isso é muito delicado, né, o Vene? Isso quer dizer que São Januário está bem pequeno já para o Vasco da Gama, né? Enquanto o Pedrosa falava. A torcida apaixonada do Vasco da Gama, né? Agora, por outro lado, eu também não era a favor de botar esse jogo no Maracanã, por exemplo. Você não era? Não era a favor. Eu acho que o Vasco. Mas o Botafogo joga 18, o jogo seria 19, o Botafogo joga contra o Criciúma no dia 18, sexta-feira, 8 assim, da noite. Para respaldar o que eu penso, a gente trouxe aqui um jogador do Nova Iguaçu na ocasião que ele mesmo falou que a pressão não era muito grande, a acústica não ajuda. E dentro de São Januário, o Vasco é muito forte. É uma das equipes mais fortes a se encarar jogando em seu estádio. Justamente pelo formato, independentemente do momento que o Vasco esteja vivendo, se é momento bom ou ruim. Mas o Vasco é um caldeirão, de fato é um lugar hostil para o adversário. Embora o Barbieri tenha dito naquela ocasião que era hostil para o próprio Vasco. Mas eu discordo totalmente dele. Mas enfim, eu acho que tinha que jogar em São Januário, mas é óbvio. São Januário está ficando pequeno demais para a torcida do Vasco da Gama. Ô, Pedrosa, teve boa notícia também no Vasco, né? O meia Paulinho voltou a treinar com a equipe. Foram 9 meses, né? Que separou o dia da lesão, né? Que tirou ele por parte da temporada e agora o jogador entrou nessa última fase de transição para voltar a jogar. Já tem uma previsão de retornar aos gramados, Pedrosa? Ele deve ficar mais um mês aí se preparando junto com o grupo. Mesma situação do Jair, né? O Jair, por exemplo, está há 3 semanas já treinando com o grupo do Vasco da Gama, mas ainda não foi relacionado. Vai completar um mês e vai ser relacionado, deve ser relacionado para a partida contra o Cuiabá. Então eu só penso no Paulinho aí bem naquela reta final de temporada mesmo, até porque ele tem que ganhar confiança. Uma lesão no ligamento cruzado anterior não é fácil, não é só sobre você estar recuperado. Muitas vezes está aqui, ó, de você não ter medo de uma dividida, de você não ter medo de fazer um movimento. Então, sem dúvida alguma, é um baita de um retorno. A gente espera que o Paulinho volte a praticar o futebol que ele tem. A gente fica alegre também pelo atleta voltar a fazer o que ele mais gosta, mas obviamente não tem por que criar nenhuma expectativa para 2024. Eu acho que o Paulinho e o Jair também são jogadores que vão agregar e muito em 2025. A gente acaba esquecendo, né? Porque foram 9 meses, é tempo pra cá. É uma gestação, nasceu um bebê, né? Exato. E pro retorno do Paulinho. Mas a gente precisa lembrar aqui pro torcedor, o do Vasco lembra, mas dos outros que assistem a gente, como que ele foi um jogador importante. Chegou, e a gente até brincou. Sabe como é que a gente sabe que o cara é bom? Porque os scouts do Botafogo olhou o Paulinho Paula, né? É verdade. E ele entrou, trouxe a família que é toda vascaína, ele também, e começou a jogar uma bola muito redonda, Vini Casagrande. Não é à toa que durante esses 9 meses, olha a quantidade de vezes que a gente mencionou o nome do Paulinho, porque de fato é um jogador que faz muita falta à equipe do Vasco da Gama. E não
Não é só pela titularidade dele, digamos assim, que ele era titular, mas também o Vasco tem uma opção. Por exemplo, quando o Hugo Moura ou o Cocão, enfim, jogadores da posição não tiverem à disposição, tem o Paulinho retornando. Então, querendo ou não, é um reforço caseiro. É assim que eu posso definir esse retorno do Paulinho, mas sempre lembrando ao torcedor, não fique com uma expectativa muito alta que no primeiro jogo dele no retorno, ele vai voar, comer a bola e vai ser aquele Paulinho antes da lesão. Nunca se sabe. A gente tem que dar uma margem de tempo para esse jogador se readaptar. Existe um medo também de se machucar novamente. É um ser humano, não é uma máquina. Como o Pedrosa falou no programa e a gente trouxe no vídeo de ontem para vocês também, a Força Jovem divulgou que na sexta-feira, um dia antes da decisão contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, vai acontecer um treino aberto para a torcida em São Januário. A expectativa é que essa atividade aconteça na parte da manhã, às 9 horas. O Vasco ainda não confirmou esse horário, mas o Pedrosa falou no programa que não concorda muito com isso, esse clima de oba-oba, de festa antes do jogo, para deixar isso um pouco para o dia da partida. E eu queria ouvir de vocês. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Você concorda com esse clima de festa antes do jogo? Você acha que é necessário, que é válido? Fala aí o que vocês acham sobre esse treino aberto para a torcida um dia antes da decisão contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que tá aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular pro QR Code que tá aí na tela. Aproveita! Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Esse foi o Giro do Gigante dessa terça-feira, dia 15 de outubro. Lembrando que amanhã tem o nosso pré-jogo de sempre aqui no canal com o Carlos Berbit, com todos os detalhes sobre essa partida contra o São Paulo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E logo depois do jogo, o Pedrosa também tá aqui para fazer aquela live de pós-jogo que todos vocês já conhecem. E como eu sempre peço, vocês que ainda não seguem a gente lá no Instagram, segue @canal do Pedrosa. Nós chegamos à marca de 40 mil seguidores em menos de um mês de página lá no Instagram. A gente só tem a agradecer a vocês que sempre dão essa moral pro nosso trabalho, sempre engajam muito. Lembrando que lá a gente fala de Vasco todos os dias, tem conteúdo diário para vocês e, claro, aqui também no canal do Pedrosa. Então não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, curtir, compartilhar com os amigos, se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Até a próxima, tamo junto!